Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou a Júlia Stanzioni. Até meio-dia e 45, a gente segue junto aqui no Jornal da Rede Alesp com muita informação. Muitas entrevistas, informações sobre o que acontece aqui no Legislativo Paulista. E a gente leva diariamente até você aí entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates do plenário, os assuntos da comissão, o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Todas as informações, então, importantes para que você fique sabendo o que acontece aqui no mundo, como você disse, Luciano Teixeira. No Brasil e no mundo, no Parlamento Paulista, no Brasil e no mundo. E a gente vai dar uma... Jornal da Rede Alesp. A gente vai dar uma conferida agora na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta sexta-feira. 2h30 da tarde, transmissão aqui pela Rede Alesp da 60ª sessão ordinária do expediente direto aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Bem, pessoal, foi realizada aí mais uma reunião online entre o deputado Roberto Moraes, do Cidadania, e o secretário municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba, Jorge Akira. Também estiveram presentes na reunião o diretor-presidente da concessionária Eixo, Sérgio Santillan, e o diretor de assuntos institucionais da Eixo, Maurício Góes. Foi definida uma mudança no projeto original de asfaltamento de uma vicinal de acesso dos moradores dos bairros Santana e Santa Olímpia. Ao invés dos 4 quilômetros inicialmente combinados de asfaltamento da vicinal de Pedreira, serão pavimentados quase 5 quilômetros de uma outra vicinal, a Santa Elídia, que era uma antiga reivindicação das comunidades, que dá acesso a um viaduto próximo ao bairro de Santa Terezinha. Lembrando que essas mudanças são lá em Piracicaba, né? Há décadas, a população das comunidades de Santana e Santa Olímpia reivindicavam o recapeamento asfáltico dessa vicinal. E o deputado dizendo, né? Há décadas a população das comunidades de Santana e Santa Olímpia reivindicavam o recapeamento asfáltico dessa vicinal. Estou muito feliz da concessionária fazer essa obra, mesmo sem constar no contrato de concessão. É a primeira vez que vejo alguém assumir esse compromisso dessa maneira, fecha aspas, destacou o deputado Roberto Moraes. A expectativa, então, é iniciar o processo de pavimentação de modo imediato após a assinatura de cessão da vicinal de Piracicaba para o Eixo. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp, a entrevista agora a Marília da Costa Golfieri Ângela, que é vice-presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB de São Paulo. Ela fala sobre o projeto Advogado Amigo da Criança da OAB de São Paulo. Bom dia, doutora Marília. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de poder falar aqui com vocês sobre esse nosso projeto também. Doutora, eu acompanhei essa semana o encontro que vocês tiveram, né? Acho que a senhora estava também nesse encontro, falando da importância, né, da adoção. E uma das coisas que eu lembro é que a senhora falou também da importância da justiça, dar prioridade a esses processos, né? Porque o processo de adoção ele é muito importante para a criança, ele afeta vidas, ele afeta os pais, né? Que estão os pais adotivos que estão ali naquele processo de adotar a criança, e afeta a criança também. Muitas crianças acabam envelhecendo aí nas instituições do Estado, né? E a gente tem uma demanda grande por adoções. Eu queria que a senhora desse um panorama mesmo da situação hoje da adoção, especialmente aqui no estado de São Paulo. Claro. Na verdade, antes do processo de adoção, a gente sempre chama atenção também ao processo de acolhimento institucional dessas crianças, né? Não só o processo de adoção, que ele vai ser um momento posterior. Porque a adoção, ela é de fato, né? Inclusive o acolhimento, ele é de fato, é a excepcionalidade da vida daquela criança. Então, a gente sempre chama atenção para esse fator anterior. Aqui no estado de São Paulo, hoje nós temos em torno de 1.000 crianças disponíveis
disponíveis para adoção e cerca de 8.500 pretendentes à adoção. Então, isso sem considerar que o espectro de crianças e pretendentes de adoção num cenário brasileiro é muito maior, e também sem considerar que mesmo as crianças que estão acolhidas também têm um momento muito maior, um número muito maior. Então, de fato, o que a gente gosta sempre de chamar atenção é de que acolhimento institucional, acolhimento familiar e acolhimento institucional, eles devem ser tratados pelo poder público como política pública efetiva, e há uma necessidade de que o setor de justiça seja, de fato, abarcado por essa política pública também, e tendo interesse em solucionar esses processos de forma mais célere. Doutora, dar voz a essas crianças, né, me parece também um ponto central do projeto que está sendo discutido aqui na casa, né? Elas são ouvidas no processo. Eu queria que a senhora falasse do projeto e dessa questão de dar voz às crianças. Sim. Luciana, é interessante a gente abordar sobre isso, porque o projeto da nossa comissão, né, o que a gente vem discutindo muito na Comissão de Direito à Adoção na OAB, até chama a atenção de que esse não é um projeto ainda institucional pela OAB, estamos ainda em trâmite interno de apresentar esse projeto à presidência, mas o que a gente discute muito é que quando a gente analisa o processo de acolhimento, ele não a criança ela não é de fato representada por nenhum órgão que dê voz, vocalização jurídica do seu interesse. Então, a gente chama atenção para o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi promulgado no Brasil na década de 90, que fala sobre a necessidade dessa representação, inclusive para dar paridade de armas para essa criança, para que ela seja efetivamente defendida. Então, hoje, todos os atores do processo de acolhimento, eles têm alguém para representar. A família biológica ela é representada pela Defensoria Pública, né, há o Ministério Público que age como fiscal da lei, mas não há efetivamente ninguém que dê voz jurídica para aquela criança, alguém que tem essa criança, então passa a não ter o que a gente chama de capacidade postulatória, né? Não tem ninguém que efetivamente represente ela dentro do processo de acolhimento. Então, o nosso projeto, que é um projeto ainda piloto na OAB, né, já fizemos alguns testes, digamos assim, que foram muito bem sucedidos. A gente estabelece que os advogados sejam capacitados para atuar dentro dos serviços de acolhimento, ajudando os serviços de acolhimento a dar voz àquele interesse da criança. Então, que os advogados sejam voluntários, né? Hoje é possível que se faça advocacia pro bono no Brasil, desde, né, com o provimento 66 da OAB. Então, é de fato um projeto que a gente visa capacitar esses advogados para que eles atendam os serviços de acolhimento e a criança seja efetivamente representada voluntariamente por esse advogado dentro do processo de acolhimento. Eu fiquei curioso desse trabalho pro bono, doutora, em relação aos grandes escritórios, né? A gente tem grandes escritórios em São Paulo, que podem ajudar nessa causa de pro bono, né, que estão engajados em uma série de questões importantes. Como é que está essa adesão dos escritórios para trabalhar com essa questão da adoção, para ajudar aí, né, a crianças a encontrarem um lar? Uhum. Na verdade, Luciana, a gente não abriu ainda, né, esse projeto, não tem nenhum escritório, na verdade, que é vinculado ao nosso projeto ainda. É um projeto que é encabeçado pelos próprios advogados da nossa Comissão de Direito à Adoção, então foi um projeto piloto que nós mesmos, dentro da nossa comissão, desenvolvemos. Então, hoje a gente não tem nenhum escritório, digamos assim, vinculado institucionalmente a esse projeto. Mas, de fato, a advocacia pro bono, né, eu coordeno um projeto pro bono, inclusive, dentro de um escritório chamado WZ, e a gente vem discutindo com outros escritórios também. A gente sabe que o cenário é muito promissor em relação à advocacia pro bono, essencialmente porque a gente desenvolve função pública, né? O advogado tem essa responsabilidade e a gente acredita realmente que é necessário esse posicionamento formal dos advogados para que a gente tenha uma mudança, uma mudança transformativa, digamos assim. Eu estava vendo pelos números, né, que foram apresentados aí durante o encontro aqui na LESP, a gente tem um número grande de crianças nas instituições do nosso país e a gente também tem um número grande de pessoas querendo adotar. Queria falar com a senhora sobre a burocracia, né? O processo ainda é lento, é preciso dar agilidade ao processo. O que acontece, né? Se você tem
uma grande quantidade de crianças, uma grande demanda. Muita gente fala que, às vezes, os candidatos à adoção querem crianças menores, mas isso também, acredito eu, que possa ser um mito aí, né? Eu queria que a senhora falasse sobre essas questões, por favor. Uhum. Hoje, de fato, o número de pretendentes à adoção e crianças que estão efetivamente disponíveis para adoção, ele é estupendamente maior, assim, né? Hoje, no Brasil, até fiz uma colinha aqui, hoje no Brasil a gente tem em torno de 5.000 crianças disponíveis para adoção, 5.100 crianças, né, disponíveis para adoção, enquanto a gente tem 36.000 pessoas pretendendo adoção. E aí, muito do que a gente se pergunta é, de fato, onde não casam essas informações, né? Porque todas as crianças poderiam ter lar, inclusive o CNJ dá estatísticas para a gente que mostram que tem uma incongruência no sistema. A nossa comissão, inclusive, a gente se debruça muito sobre isso para entender quais são de fato, esses limites, né, da atuação, e um dos fatores é esse que você levantou. Às vezes, o perfil do pretendente, ele não é equivalente ao perfil da criança que está disponível para adoção. Mas esse não é o único problema, digamos assim. Há uma série de outras questões. Eu acho que não tanto a burocracia em si, acho que talvez não dê essencialmente para a gente tratar isso como uma verdade suprema, mas há, acho que um descompasso no Poder Judiciário em relação à celeridade que é dada a esses processos, né? Isso é uma questão, inclusive, que eu sempre critico não só profissionalmente, como academicamente então, também. Doutora, a senhora está dizendo, então, que o Judiciário teria que ser mais rápido no julgamento desses processos. Então, a senhora está dizendo que o Judiciário é lento no julgamento desses processos. Sim, mas na verdade, eu acredito que tenha que sim dar uma celeridade maior, mas isso não tira a necessidade da gente ter um cuidado muito acurado em relação a não dar... vamos ver se eu consigo estruturar melhor minha frase aqui. Mas a gente tem que dar celeridade nos prazos que o ECA determina, mas de uma outra forma, a gente não tem que acelerar nenhum processo de adoção. Acho que essa é uma premissa errada, talvez, que a gente passe, né? Não se trata de acelerar processos de adoção, trata-se de respeitar os prazos que o ECA mesmo determina e entender que o tempo do processo, às vezes, não é o tempo da criança. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque, né, que esse processo não demore mais do que ele deveria demorar. Mas, em contrapartida, a gente também não defende, eu estou falando por mim, na verdade, né, eu, Marília, não acho que a gente tenha que efetivamente dar acelerar os processos de adoção, tirar a burocratização, porque é necessário, como eu te falei, o processo de adoção ele é um processo excepcional, né? Então, ele é ali a última tentativa daquela, né, a criança que não teve condição de voltar para sua família vai ser encaminhada para adoção. A gente não fala em acelerar o processo de adoção a partir do momento em que são etapas que são necessárias. Fazer passar com um assistente técnico, um assistente social, passar com um psicólogo, todas essas questões, elas são necessárias. Fazer o treinamento da família que vai adotar, tudo isso são procedimentos que são necessários. Então, não se trata de desburocratizar o processo de adoção em si, na minha opinião. Doutora. Se trata, sim, de respeitar os prazos que o ECA determina. Então, vamos entender melhor essa questão, né? Qual que de acordo com o ECA, qual que é o prazo médio para adoção? Em quanto tempo hoje, obedecendo toda a legislação brasileira, né, qual é o tempo médio que uma criança pode sair de uma instituição e ser adotada? Qual que é o tempo médio? Não o que é feito na justiça, mas de acordo com a questão do prazo, né? Feitas todas as análises que estão previstas no ECA, pela Justiça, qual que seria o prazo ideal para a adoção de uma criança? E aí eu queria contrapor com o prazo médio que é julgado na Justiça, né, para a gente ver se há alguma disparidade aí, né, nessa questão dos prazos. Sim, não tenho esses dados, Luciano, para ser bem exato assim nesse momento. Mas não há também, acho que de uma certa forma, como se falar em prazo médio. Cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada situação é uma situação. Então, acho que não dá para se falar em prazo médio e prazo esperado, até para não criar uma falsa expectativa, às vezes, tanto nos adotantes quanto na criança em si.
Então, não consigo te falar agora, né? Não preparei essa... Não, entendo. Super. Aqui, mas acho que não tem como a gente falar em prazo médio, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, e justamente por isso volta ao nosso projeto dentro da adoção. É necessário que haja um advogado capacitado para falar sobre o tema, que faça uma análise, que dê vocalização ao interesse da criança, justamente para entender se há uma necessidade de uma maior celeridade ou uma tentativa de restabelecimento da família biológica. Então, a gente defende exatamente a necessidade de representação processual da criança para que ela tenha vocalização do seu interesse. Então, para que seja observado não só o interesse da família biológica, não só o interesse do Estado em relação a atender os prazos do ECA, mas sim um olhar especificamente ao interesse da criança, para que ela seja, inclusive, ouvida devidamente durante o processo. Então, acho que não dá para a gente tratar de prazos, assim, especificamente. Falando para pessoas interessadas que queiram adotar, né, uma criança, a gente sabe que tem uma fila, igual a senhora falou, tem uma fila que, se eu não me engano, ela é 7 vezes maior do que a quantidade de crianças. São 36 mil para 5.100 crianças. Me corrija se eu estiver errado. Mas alguém que queira, né, entrar no processo, enfim, quais são os requisitos, né? Tem que ser informação mesmo para quem está em casa. Tem que ser casais, podem ser pessoas solteiras. Como é que funciona esse processo todo? O que a pessoa tem que fazer? Sim, o primeiro passo, na verdade, é ir até o fórum e fazer a habilitação dentro da vara da infância e juventude ou vara da família, né, vara competente dentro da sua região, para iniciar um processo de habilitação, que a gente fala, né, que que você vai apresentar uma série de documentos no fórum. É um processo que você não precisa de advogado, em princípio, né, você pode fazer sozinho mesmo, ir até o fórum, se informar em relação à habilitação para adoção, apresentar os documentos, e aí o judiciário vai dar andamento a essa habilitação, como agendar a perícia psicológica, agendar com assistente social e ser ouvido pelo juiz, fazer as capacitações com os grupos de apoio à adoção, que são, inclusive, grupos fundamentais. Acho que se a pessoa tem interesse, inclusive, em adotar, indico muito sempre que ela busque esses grupos de apoio à adoção, seja na sua região, e hoje mesmo com a pandemia, vários grupos de adoção têm feito encontros também online. Então, esse é o primeiro passo. Em relação a perfil, Luciano, hoje não tem como a gente falar de perfis de adotantes, né? Podem ser quaisquer perfis, casais ou pessoas solteiras, seja homoafetivo ou não, podem adotar. Então, hoje não tem uma limitação em relação a quem pode ser um adotante ou não. Isso já é superado. Bacana, legal. Doutora Marília, aqui na LESP também, essa semana foi lançada a Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês, né? Como é que a senhora vê essa iniciativa, que é uma iniciativa aí da deputada Janaína Pascoal, do PSL? Eu confesso, Luciano, que eu não tive a oportunidade de ler ainda as propostas que foram feitas, na audiência pública, se eu não me engano, foi no começo dessa semana, ainda não tive a oportunidade de ver. Mas, de fato, assim, a adoção, pela minha visão, a adoção de bebês hoje não é uma questão que mereça qualquer tipo de celeridade ou qualquer coisa assim. A gente até tem uma expressão que a gente usa muito, né, na militância aí de acolhimento e adoção, é de que bebê não esquenta berço, né? Então, hoje, se há um bebê né, que vai ser acolhido, o processo de adoção dele ele vai correr de uma forma acelerada, e até mesmo por uma resolução do próprio CNJ, com o CNMP e 2 ministérios do governo federal, que foi editada agora durante a pandemia, inclusive há essa indicação de colocação rápida desse bebê numa família já pretendente à adoção. Mas a gente sabe que quando a gente trabalha com a adoção de bebê, ela não é um requisito
digamos assim, que mereçam um destaque também em frente ao Poder Legislativo. A gente defende muito a questão de política pública para adoção tardia. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo tem um projeto que chama Adote uma Boa Noite, que incentiva a adoção de crianças maiores, que é efetivamente um gargalo que a gente observa, mas a adoção de bebês efetivamente não é. O que a gente fala muito dos bebês, especificamente, é a necessidade de acolhimento não institucional. Então, a gente defende muito, sempre quem trabalha com essa questão, é a não institucionalização do bebê, da primeira infância, inclusive, né? A gente defende, inclusive, a não institucionalização de todas e quaisquer crianças, até mesmo porque a política pública é de que seja acolhimento familiar, mas ainda que esse bebê não esteja na fila de adoção, que esteja se tentando trabalhar a família biológica, por exemplo, é que esse bebê não seja efetivamente institucionalizado. E isso é um ponto. Mas a adoção de bebês, especificamente, não é algo que, na minha visão, mereça um destaque legislativo considerável, porque a partir do momento em que esse bebê é efetivamente encaminhado para a fila de adoção, ele não verificamos grandes atrasos nos processos de adoção em relação a isso. Ok, então doutora... volto a dizer que é importante que a gente olhe para a institucionalização de bebês, para a institucionalização da primeira instância, para que essas crianças não sejam alocadas dentro de um abrigo, mas sim alocadas dentro de uma família acolhedora na política pública preferencial do ECA. Doutora, então vamos falar de adoção tardia, né? Adoção, enfim, qual que é a opinião da senhora? Enfim, eu queria que a senhora falasse um pouco de questões que a senhora considera relevante aí, nessa discussão. Tem muita criança que cresce, né, nas instituições. Existe aí o pessoal fala que a demanda vai diminuindo, vamos dizer assim. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, queria que a senhora pontuasse essa questão, né, de adoção tardia, a importância dela, enfim, queria que a senhora desse um panorama. Quando a gente olha as estatísticas do CNJ, a partir dos 11 anos, se eu não me engano, a fila vira, digamos assim, né? Então, a gente passa a ter mais crianças disponíveis para adoção efetivamente do que pretendentes. E talvez seja um estudo sociológico em relação à questão da adoção tardia, dos porquês da gente ter essa dificuldade, são vários. Acho que, Luciana, é importante a gente ter em mente de que, assim, as pessoas não devem se condenar, às vezes, por não querer adotar crianças mais velhas, né? Que a gente ouve muito isso, até de uma certa crucificação das pessoas que estão pretendendo adotar. É importante a gente ter em mente que cada casal, cada pessoa é uma pessoa, cada opção da adoção é uma opção e ela tem que ser respeitada. Até mesmo para que a gente não haja, por exemplo, uma taxa de devolução, como a gente analisa em alguns processos de adoção, para que a criança não seja efetivamente devolvida ao serviço de acolhimento depois que ela já é adotada, né? Mas há uma necessidade da gente dar luz a essa questão toda, porque as pessoas realmente, às vezes, não conhecem a adoção tardia, elas não pensam nessa possibilidade, não trabalham em relação a isso. Então, a gente sempre fala da importância de se abrir os olhos para a adoção tardia, também durante o processo de habilitação da adoção. Então, para que essas famílias sejam consideravelmente alertadas sobre isso, né, para que se trabalhe também a família ali que está pretendendo adoção para uma preparação para uma adoção tardia, para uma adoção para um grupo de irmãos, para que também essas crianças não sejam invisibilizadas, porque isso também é uma questão que a gente defende muito na militância, né, a gente não quer que essas crianças que estão dentro dos abrigos, dentro do serviço de acolhimento, elas sejam invisibilizadas. A partir do momento em que a gente não tem políticas públicas efetivas para essas crianças, a gente precisa trabalhar uma outra frente, que é inclusive o desacolhimento aos 18 anos, né? Porque se essas crianças elas vão ter um histórico a partir dali dos 11, 12 anos, quando, né, se inicia a adolescência, elas vão ter chances muito reduzidas de serem adotadas, então o Estado deve, de fato, olhar para o depois, olhar para que essa criança seja efetivamente preparada para aos 18 anos, né, ser desacolhida e ter chances efetivas de entrar no mercado de trabalho, de ter acesso
a uma educação de qualidade, inclusive ter acesso a políticas públicas que vão ajudar ela em direitos básicos, como moradia, alimentação e tudo mais. Então, acho que assim, são vários olhares, né, para a questão, e de fato há uma necessidade da gente discutir na sociedade civil a questão da adoção tardia para que as pessoas sejam sensibilizadas e tenham noção, né, tenham consciência também desse projeto que vem sendo desenvolvido brilhantemente aí também pelo tribunal. Tá certo, doutora Marília Golfieri, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada a você, Luciano. Até a próxima. Pois é, vamos agora com muita informação aí, com um giro de repórteres via Skype, né? Quem fala agora com a gente é a Melissa Araújo. Ei, Melissa, bom dia. Qual que é a informação que você traz aqui pra gente? Bom dia, Luciano. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Então já dá uma animada, né? Com certeza. Luciana, eu vim para você a informação da CPI das fake news que aconteceu ontem aqui na Alesp. Foi a 22ª reunião da CPI. Os deputados deliberaram sobre 2 itens da pauta e um requerimento extra. Nesse requerimento ficou definido que os deputados que os convidados que sejam candidatos à prefeitura ou que estão envolvidos no pleito serão ouvidos após o primeiro turno das eleições municipais, né? Muitos deles têm sido convidados aí para a CPI e acabam desmarcando por conta dos compromissos da eleição. Então, para não ter esse conflito, os deputados definiram que esses candidatos serão ouvidos depois do primeiro turno das eleições. Outro requerimento que surgiu, que foi debatido na CPI, foi do deputado Edmir Chedi sobre a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 60 dias. Ainda temos muitas pessoas para ouvir na comissão e muitos documentos para chegar do poder público e da CPMI, de outras esferas aí, de empresas, para ser incluídas nos trabalhos da CPI e, obviamente, no relatório final. Então, para que consiga ficar tudo dentro desse prazo, os deputados definiram pela prorrogação dos trabalhos. É possível que nas próximas semanas a CPI passe a acontecer 2 vezes por semana. E aí também será, já foi debatido isso entre os deputados, eles já sinalizaram que isso é uma boa possibilidade, então eles vão definir o dia mais adequado para todos, né, para que tenha quórum, tem que ter quórum. A gente lembra que tem que ter pelo menos metade dos deputados na CPI. Então, se essa CPI tem 9 membros, então tem que ter pelo menos 5 deputados para que seja considerado o quórum regimental. Então, dessa maneira, os deputados conseguirão atender todas as demandas aí com relação à CPI das fake news, né? Então, provavelmente nas próximas semanas virão as empresas que foram listadas aí para serem ouvidas, deve vir outros representantes aí que poderão contribuir com os trabalhos da CPI das fake news das eleições de 2018. Ontem estava previsto para vir a essa reunião o ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, o deputado Roberto Jefferson. O convidado testou positivo para a Covid e, em função disso, ele não veio à CPI, né? Então, ele está se recuperando, né, da CPI, ele está se recuperando da Covid e deve vir nas próximas semanas, né? O advogado do convidado sinalizou para a CPI que a intenção é que ele venha na próxima quinta-feira, mas os deputados, obviamente, que vão respeitar a condição física, a condição de saúde, né, do convidado. Então, se ele não tiver fisicamente, clinicamente bem, aí vai ser reagendada. Inicialmente está sinalizada essa possibilidade da quinta-feira que vem, mas
tudo pode mudar em função dessa questão de saúde, né? A CPI volta a se reunir na próxima quinta-feira, inicialmente, a não ser que, nesse caso, um dos convidados peçam aí um outro dia que seja mais adequado, aí eles podem convocar uma sessão extraordinária. Mas a CPI, como eu falei, já está na 22ª semana, já está com os trabalhos bem avançados, já fez muita coisa aí, como eu já adiantei para vocês aí, já comentei com vocês aí em entradas anteriores, eles fizeram uma conceituação, ouviram especialistas da área da sociologia, da filosofia, do direito principalmente, para conceituar o que são fake news, como pode ser enquadrado as fake news, para diferenciar uma opinião, né, uma manifestação de opinião de uma fake news. Parece que algumas pessoas tratam da mesma forma e alegam a mesma coisa. Não, mas eu não estou propagando uma notícia, eu estou dando a minha opinião. Na verdade, você tem consequências jurídicas também nesse sentido. Então, todo esse conceito, os deputados entenderam ao longo das primeiras fases da CPI e agora eles estão nesse momento de ouvir principalmente aqueles que foram prejudicados pela propagação de fake news. Então, quem estava ali foi acusado de ser propagador de fake news ou que foi, de alguma forma, prejudicado, vai estar sendo ouvido nesse momento para que os deputados entendam o que aconteceu na eleição de 2018, o que pode ser aproveitado para o relatório da CPI das fake news. Essas são as informações que eu tenho para vocês, Luciano. Melissa Araújo, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Não sei se você volta hoje. Se você não voltar hoje, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para você. Volto sim, volto daqui a pouco para falar da CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior. Mais tarde eu volto para falar com vocês. Tá bom, obrigado, Melissa. Até daqui a pouco, então. Até. E, pessoal, o deputado Ataíde Teruel, do Podemos, tem feito aí uma série de ações para o município de Santa Bárbara do Oeste, já destinou aí R$1.660.000 para as áreas de saúde, infraestrutura e segurança pública. Na segurança pública, o parlamentar destinou R$350.000 para o 16º Grupamento de Bombeiros para a compra de uma viatura pré-hospitalar de resgate. Além disso, também enviou um recurso de R$150.000 para a compra de veículo para o programa Anjo da Guarda da Mulher. Já para a saúde, foi repassado R$150.000 para a compra de uma ambulância e mais R$510.000 para a reforma de 2 unidades básicas de saúde na infraestrutura. Um repasse de R$500.000 para o recapeamento asfáltico. O parlamentar está certo de que todos esses recursos vão contribuir de forma positiva para a melhoria dos serviços públicos lá da região. Os deputados da Assembleia Legislativa permanecem com seus trabalhos em várias regiões para a melhoria dos setores importantes aqui de todo o estado de São Paulo. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, confirmou a liberação de R$630.000 para a ampliação do projeto A Areninha nas cidades de Amparo e Atibaia. Esse é um espaço com um campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, arquibancadas e iluminação de LED. O parlamentar disse que é um benefício muito importante, principalmente para jovens em formação. Já o deputado Paulo Correia Júnior, também do Democratas, apresentou um projeto de lei que proíbe o acorrentamento de animais domésticos. Essa ideia veio aí depois de denúncias mostrando que essa prática ainda é comum e ela não é fiscalizada. Caso esse projeto seja aprovado, a ideia é aplicar uma multa de acordo com a quantidade de animais e pode duplicar caso ele tenha tido algum tipo de sequela, né? Maus tratos a animais é uma questão importante para ser discutida também, né? É importante a gente ter projetos aí falando sobre essa questão e leis combatendo essa questão. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Caio Sato, que é coordenador do Núcleo de Inteligência do programa Todos pela Educação. E o Caio vai falar sobre São Paulo no IDEB 2019, o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica brasileira. Bom dia, Caio. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp.
com a TV Alesp. Tudo bem? Caio, primeira pergunta é como que foi o nosso desempenho aqui no estado de São Paulo? Foi bom? Foi razoável? Queria a sua avaliação, por favor. Olha, Luciano, eu vou quebrar minha avaliação em 2 pontos de vista, né? O primeiro sobre o patamar do IDEB do estado de São Paulo e o segundo sobre como tem sido essa evolução. Sobre o patamar, o estado se destaca a nível nacional. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem muito bem como a gente divide a educação básica brasileira, essencialmente dividimos em 3 grandes etapas, que são os anos iniciais, correspondente ao 5º ano, antiga 4ª série, os anos finais, correspondente ao 9º ano, antiga 8ª série, e o ensino médio, correspondente ali a terceiro ano da etapa, né? Então, o IDEB acaba aferindo o desempenho dos estudantes ao final dessas etapas, então, portanto, avaliando, aplicando provas para alunos do 5º, 9º e 3ª série do ensino médio, né? E o estado de São Paulo apresenta o maior IDEB nos anos iniciais e nos anos finais, quando comparado com todos os estados do Brasil. Então, é um grande destaque quando a gente olha ente por ente a nível de estado, né? No ensino médio, apesar de não ser o estado com o maior índice, também está entre as primeiras colocações. Mas fazer esse olhar de patamar é um olhar importante, mas a gente também precisa olhar a evolução do estado e comparar com as metas que eram esperadas para aquele ciclo, né, para o ano de 2019. Quando a gente olha a evolução de São Paulo é muito parecida com a evolução do resto do país. Nos anos iniciais, o estado tem avançado consistentemente ao longo das últimas edições, porém, nessa edição de 2019, houve uma pequena desaceleração com o que vinha apresentando nos anos anteriores. Nos anos finais e no ensino médio, também apresentam um desempenho muito parecido com o resto do país, nos anos finais com uma evolução também de uma edição para outra, mas ainda muito distante da meta nacional, da meta que era esperada, na verdade, para o estado. E no ensino médio, vinha de um cenário de estagnação, muito pouco crescimento, de 2017 para trás. Em 2019, reverteu um pouco dessa trajetória, mas também ainda está muito distante da meta que era estipulada para o estado em 2019, Luciano. O índice de educação básica, né, divulgado na terça-feira, como você falou aí, aponta que o estado de São Paulo atingiu a meta para os anos iniciais do ensino fundamental. Traduzindo para quem nos ouve agora, isso significa que a gente, mesmo nessa época da pandemia, a gente estaria bem. E aí outra pergunta é, o IDEB de 2019 diz que o estado de São Paulo não alcançou as metas projetadas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, né? Traduz para a gente melhor essas duas questões, por favor. Claro, na primeira, o IDEB de 2019 se refere a um período pré-pandemia ainda, né? Então, a gente não pode afirmar que o estado de São Paulo continua ou continuará com o mesmo desempenho no período da pandemia, no período pós-pandemia. Todos esses testes, todas essas coletas de informações aconteceram ainda em 2019. Com relação ao cumprimento da meta, todos os estados, todas as redes municipais, todas as escolas têm meta a cumprir com relação ao IDEB ano após ano. E é bom também deixar claro para o nosso ouvinte que o IDEB ele é divulgado a cada 2 anos, né? Então, por isso que é importante fazer essa ressalva de que é importante fazer a comparação do valor absoluto, do patamar atual, mas também comparar com a meta. Porque não adianta nada ter um IDEB, ser o primeiro IDEB do Brasil, se o estado, ou se o município, se a escola acaba não cumprindo as metas que eram estipuladas para si. Então, quando a gente olha para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio do estado de São Paulo, e assim como a grande maior parte do Brasil, o estado acabou também não alcançando as metas estipuladas para 2019. E por que as metas são importantes? Porque elas servem como uma bússola, uma referência para que cada escola, para cada município, para cada estado consiga avançar ao longo do tempo em rumo de uma educação de maior qualidade. Então, são metas crescentes que todos nós
temos que atingir ao longo dos próximos anos. Para quem ainda não conhece o IDEB, né? O que ele mede, como que ele faz as comparações das escolas? Vamos explicar didaticamente assim para quem tem em casa. Claro, o IDEB ele é uma combinação de duas grandes dimensões, que é a dimensão do desempenho, leia aprendizagem, e de rendimento, que se refere à trajetória do estudante, basicamente voltada para a taxa de aprovação. E por que o IDEB é composto dessa forma? Porque os formuladores de política pública entenderam que um bom sistema educacional deve ser aquele que gera aprendizagem para os seus estudantes, mas que, ao mesmo tempo, promove um ciclo, uma trajetória de sucesso para eles. Portanto, um sistema educacional que aprovasse muitos estudantes, mas que não gerasse aprendizado, não poderia ser considerado um bom sistema educacional. Por outro lado, um sistema que gere muito aprendizado, mas retenha muitos estudantes, consequentemente gerando atraso escolar e exclusão educacional, também não seria considerado um sistema educacional de qualidade. Então, por isso que essas duas dimensões são combinadas do IDEB, aprendizagem e aprovação, para que a gente consiga não só gerar o aprendizado adequado para as nossas crianças e os jovens, mas também garantir que eles concluam a educação básica na idade recomendada para as etapas. Caio, muitas das escolas em destaque no IDEB 2019 são FATECs, né? O que esse dado revela, né? Olha, as escolas profissionalizantes, as escolas em tempo integral, por exemplo, são escolas que, em geral, têm um tempo maior de aprendizagem, de exposição ao conteúdo. Então, a jornada escolar de escolas profissionalizantes integral costumam ser maiores, elas recebem mais investimentos. E no caso da escola profissionalizante, a maior parte delas possui o que a gente chama de um viés de seleção, ou seja, para você entrar muitas vezes numa escola profissionalizante, você precisa fazer uma prova, que já é uma primeira barreira para selecionar bons estudantes que eventualmente, inclusive, têm maior poder aquisitivo, como, por exemplo, as escolas militares. As escolas militares também são outro exemplo de um modelo que acaba selecionando ali os melhores estudantes. Então, tem esse viés de seleção que contribui para que tenha um desempenho melhor quando comparado com outras escolas de tempo parcial ou da rede pública, né? Então, uma parte desse maior desempenho é explicada por esses outros fatores externos à escola, mas tem um outro lado também, que são escolas que, em geral, têm professores com maior nível de escolaridade, que têm uma menor falta de absenteísmo. Também me enrolei aqui com essa palavra, é isso? Isso, é uma palavra difícil, mas para resumir ali, frequência de professores, né? Então, tem alguns elementos dentro da escola, mas também tem muitos elementos externos à escola que ajudam a contribuir para isso. Uma questão importante para a gente avaliar, e acho que é uma questão uma das mais importantes dessa história do IDEB, é o que esse índice nos revela hoje sobre o ensino público e o ensino privado no país. Eu vou pegar o mesmo gancho da pergunta sobre escolas profissionalizantes para comentar sobre essa pergunta. As redes privadas no Brasil, elas também selecionam indiretamente estudantes mais ricos, né? E a literatura científica, as pesquisas, as experiências empíricas têm mostrado de forma contundente que nível socioeconômico, renda, riqueza, desigualdade tem um fator decisivo nos resultados educacionais. Então, boa parte da melhor performance da rede privada com relação à pública também vem desses fatores extraescolares. A forma com que o estudante chega na sala de aula, a bagagem cultural que ele tem dentro de casa, as oportunidades que ele tem, as relações familiares, às vezes mais estáveis, contribuem para que eles tenham um resultado melhor do que o estudante da rede pública. Então, é preciso separar um pouco do joio do trigo na hora de afirmar apressadamente que as redes particulares têm uma melhor gestão. Mas, por outro lado, também é verdade que as redes públicas, que as gestões públicas passam por muitos gargalos.
eu dividiria esses dois gargalos em duas naturezas, um de natureza política e um de natureza técnica. De natureza política, ainda não conseguimos elevar a educação como uma agenda prioritária a nível nacional, como vemos acontecendo na China e na Coreia do Sul, em países do leste asiático, por exemplo, né? E do lado da agenda técnica, ainda não conseguimos implementar um programa articulado e coerente entre si, que se baseie em políticas de ação consensuada, minimamente consensuada, como importante para a qualidade da educação. E aqui eu ressalto uma boa política nacional e de formação inicial de professores, um financiamento mais adequado, um patamar para o aluno mais adequado para os nossos estudantes. Nesse sentido, a aprovação do Fundeb foi fundamental nesse ano. E as políticas, algumas políticas de base pedagógica, que ainda são muito recentes na nossa história e algumas delas ainda nem foram implementadas. Então, essa combinação de fatores técnicos com fatores políticos e, mais ainda, a ausência de uma política nacional, uma estratégia nacional, acabam criando esses gargalos para a rede pública. Estou vendo aqui, o IDEB das escolas públicas de São Paulo caiu para... eu estou na dúvida aqui se esse dado é nacional ou de São... Acho que é nacional, né? O IDEB das escolas públicas caiu para 6,5%, das privadas subiu para 7,6%, em São Paulo, né? Redes públicas e privadas de São Paulo. Quer dizer, existe aí uma diferença de 1,1%, né? 1,1%, né, entre a escola pública e a escola privada, né? Essa diferença está aí baseada, né, nesses fatores que você mencionou aí na pergunta anterior, não é isso? Muita dessa diferença vem nesses fatores, mas é claro que existem também algumas características da rede privada que ajudam a essa melhor performance, né? Mas uma característica importante dessa informação, Luciano, é que, assim como a nível nacional, no estado de São Paulo, a rede privada não atingiu a meta que era esperada para ela, que era uma meta de 7,8%, e ela atingiu 7,6%, enquanto a rede pública, que alcançou 6,5%, tinha uma média de 6,3%. Né? Então, o que a gente observa é que, e essa é uma característica do IDEB, né? Conforme os seus patamares são maiores, fica mais difícil atingir as metas. Isso porque, e uma das coisas legais que o IDEB traz é uma facilidade de compreensão generalizada, né? Porque, como é um indicador de 0 a 10, é uma escala que a gente está muito acostumado a avaliar a educação. Provavelmente você e eu fomos todos avaliados na nossa escola com base em provas que iam de 0 a 10, né? Mas, enquanto que numa prova tradicional tirar uma nota 7 equivaleria a ter um desempenho um pouco superior à média, supondo que a média fosse 6 ou 5, para o IDEB alcançar um patamar acima de 7 ou 7 é muito difícil. Pouquíssimas redes, pouquíssimas escolas conseguem atingir ou superar o patamar de 7, né? Então, como as redes privadas já estão perto desse patamar, fica mais difícil para elas fazer essa evolução. E isso a gente observa tanto a nível nacional, em nenhuma etapa a rede privada conseguiu cumprir com a meta, mas também na rede específica de São Paulo, como, por exemplo, esse dado que você trouxe, de que nos anos iniciais a rede privada não atingiu a sua meta e também para os anos finais e para o ensino médio. Caio, em relação às áreas do conhecimento, né, quais são as áreas de conhecimento mais bem avaliadas, de uma maneira geral, no índice geral, e também, no caso das escolas públicas e privadas, quais são as mais bem avaliadas e as menos bem avaliadas, vamos dizer assim? Olha, em termos de área de conhecimento, o IDEB ele mensura só o aprendizado em língua portuguesa e matemática, que vem por meio do SAEB, que é o Sistema de Avaliação Nacional. E o que a gente tem observado a nível geral é que o desempenho em língua portuguesa tem uma trajetória melhor, né, em todas as etapas, e que o ensino de matemática, que a aprendizagem de matemática se encontra no patamar bem abaixo do que o de português, e no caso específico ali do ensino médio, dos anos finais, apresenta inclusive uma trajetória quase de estagnação. Então, quando a gente compara
essas duas áreas de conhecimento, a matemática é um gargalo maior do que a língua portuguesa. E certamente, então, isso indica que a metodologia de ensino precisa ser discutida e, quem sabe, até reformulada, né? Eu lembro, eu aprendi matemática aprendendo também um pouco de lógica, né? Não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Matemática sempre é um problema das escolas. Existe esse mito de que a matemática ela é difícil. Enfim, como é que você vê o ensino da matemática hoje no Brasil e no estado de São Paulo? É uma questão difícil de responder, porque ela, em certo sentido, ela é histórica, né? Ela é recheada de algumas crenças, como, por exemplo, a crença de que matemática é difícil de aprender. E eu acho que isso reflete, de alguma forma, algumas deficiências da nossa formação inicial de professores, que é uma formação muito teórica. Quando o professor sai da faculdade, da sua licenciatura, e vai para o chão de sala de aula, ele carrega com ele uma experiência pouquíssimo prática, que vem da formação dele como professor, né? Me parece que isso é mais grave para o ensino da matemática, que traz todos esses estigmas juntos, né? E é importante fazer um parêntese aqui também, que aí não é um parêntese vinculado à discussão a nível geral, mas vinculada a um grupo específico de pessoas, que são as meninas. As pesquisas têm mostrado, ainda de forma, eu não diria que consistente, mas que já há um certo grau de generalização, que as meninas têm maior dificuldade para o aprendizado de matemática. Isso reflete algumas questões sistemáticas, não só da sociedade brasileira, mas do mundo, com relação ao que é fácil para elas, o que deveria ser fácil para elas e o que não deveria. Então, quando a gente pega, por exemplo, o exame do PISA, as meninas, em geral, têm um nível de desempenho um pouco menor do que os meninos, elas se veem menos buscando carreiras na área de exatas, elas se veem mais procurando carreiras nas áreas de biológica, nas áreas de linguagens. Então, dentro dessa questão maior, existe essa questão, que eu não diria que é menor, mas ela é mais restrita para um grupo específico de pessoas, que são as meninas, que acabam afetando também esse desempenho, digamos, mais desigual no ensino da matemática. Eu queria falar com você sobre formação de professores. Você já citou algumas vezes a formação de professores. A gente sabe que o professor tem que ser nem valorizado, tem que ser muito valorizado, porque ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Então, assim, eu acho que a valorização que nós temos hoje dos nossos professores ainda está abaixo do que deveria ser. Eu acho que enfim, é uma profissão super bacana, mas existe aí vamos dizer assim, um gap, né? Existe questões em relação à formação dos professores e também, muitas vezes, implantação de políticas, né? De ajuda dos professores, melhorar a formação, enfim, o que pode ser feito. E eu queria entender o que o IDEB, como que o IDEB reflete esse gap que a gente tem em relação aos nossos professores no nosso país e no estado de São Paulo. Olha, eu vou começar pela segunda, que é um pouco mais simples. O IDEB não reflete diretamente desempenho, performance, o trabalho dos professores. Eu sei, mas à medida que os alunos, né, têm um desempenho lá, isso também, a nota que os alunos recebem também fala um pouco do nível dos professores que eles têm, né, muitas vezes. Né? É um reflexo indireto, vamos dizer assim. Isso, dentro dessa perspectiva, sim, né? Porque a gente sabe que dentro da escola, o professor é a variável mais importante para a transformação educacional. Isso as pesquisas têm mostrado de forma muito clara. Então, em certo sentido, sim, reflete alguma coisa da formação e da prática docente, muito embora também a gente precisa ser justo com os nossos professores, que o IDEB é uma medida ainda
resumida, né, do processo. Mas, voltando para a primeira pergunta, aqui no Todos a gente tem algumas propostas voltadas para a carreira docente, mas o que é legal de contar sobre isso é sobre os momentos da carreira distintos que acabam impactando a vida de um professor, começando pela atração de jovens para a carreira. No Brasil, a gente tem um déficit muito grave de atração de jovens com bom desempenho para a carreira docente. Quando a gente compara, por exemplo, com países como a Coreia do Sul, a Finlândia, que atraem os melhores estudantes do ensino médio para a carreira docente, nós estamos muitíssimos atrasados. Algumas pesquisas, alguns estudos que são feitos relacionados a isso mostram que os estudantes que entram na carreira, que entram nas licenciaturas, são aqueles que têm os piores desempenho no ensino médio. Então, existe um problema ali que começa com a atratividade para a carreira docente. Tem um problema que a gente já abordou na formação inicial, que é uma formação muito teórica, e também, de novo, quando a gente compara com os melhores sistemas, eu não preciso ir muito longe, tá? A gente tem bons exemplos aqui na América Latina, como, por exemplo, o Chile. Nossa formação inicial é excessivamente teórica. Então, o professor chega na sala de aula sem um instrumental prático, sem as vivências práticas, sem a experiência de abordar dificuldades pedagógicas distintas. Isso tem uma consequência importante também para o aprendizado das nossas crianças. E temos também alguns gargalos relacionados à carreira em si, né? É uma carreira que, do ponto de vista financeiro, ainda não é muito atrativa. Dentre as profissões de ensino superior, a docência ela tem uma defasagem significativa, né, quando comparada a outras carreiras. É uma carreira cuja progressão salarial e de carreira em si, né, ela é muito lenta, ela depende muito do tempo que você é professor. Então, isso acaba, de alguma forma, também fazendo com que os professores tenham que dar aula em várias escolas ao mesmo tempo, né? Existem poucos incentivos para a melhoria da prática docente, né? Então, essa combinação de fatores acaba afetando, sim, a aprendizagem, Luciano. Caio, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos e pela sua análise aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a vocês, foi um prazer. Tchau, tchau, até a próxima. Bem, pessoal, devido aí à pandemia do novo coronavírus, boa parte dos espaços culturais do estado permanecem fechados e grandes eventos ainda não podem ser feitos. Mas nós aqui da Rede Alesp, né, passaremos algumas programações desses próximos dias. Hoje é sexta-feira, sempre é dia de passar programação cultural. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa promove até o dia 30 de setembro a primeira Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo. Para assistir, basta se cadastrar no site culturaemcasa.com.br e escolher o filme preferido. As sessões acontecem sempre às 7 e às 10 horas da noite. Hoje estão aí na programação o documentário da Nicarágua, Lubarão, e o longa-metragem alemão Férias. Já amanhã terá o longa canadense Pequenos Gigantes e o italiano Daphne. No domingo, às 7 da noite, será exibido o documentário coreano Hyeoneo, A Força do Mar. E às 10 da noite, o longa espanhol Pecados Antigos, Longas Sombras. Já para as crianças e adolescentes, também tem uma programação cultural virtual promovida pelo Museu Catavento. Amanhã, no canal no YouTube, Catavento Cultural, vai ser lançado o vídeo no estilo Mão na Massa, onde vão ensinar passo a passo aí como fazer experimentos científicos de forma simples e segura. Uma excelente atividade para a criançada que está em casa agora, nesse momento de pandemia. Bem, uma nova parceria assinada entre a Secretaria da Habitação e a iniciativa privada vai permitir a construção de 1.676 moradias pelo programa Nossa Casa, que serão repassadas com preço social. Os convênios foram assinados digitalmente com 6 cidades paulistas. A cerimônia foi realizada por meio de videoconferência com a participação virtual dos prefeitos das cidades beneficiadas. A expectativa é que mais da metade das unidades habitacionais conveniadas atenda exclusivamente à demanda pública, que poderá adquirir as unidades a preço social.
Esta demanda pública será formada por famílias com renda de até 3 salários mínimos que moram ou trabalham na cidade em que se localiza o empreendimento, com cotas específicas para residentes em áreas de risco e famílias que recebam auxílio aluguel municipal. Para financiar os imóveis junto à Caixa Econômica Federal, as famílias beneficiadas receberão subsídios de até R$40 mil da agência Casa Paulista, que é o braço operacional da Secretaria de Estado da Habitação. Segundo o governo estadual, será possível ainda utilizar o FGTS e contar com subsídios federais, uma vez que o programa Nossa Casa trabalha de forma articulada com o programa Minha Casa, Minha Vida. Os municípios que assinaram convênios foram Cravinhos, Itanhaém, Limeira, Rio Claro, São Manuel e São Sebastião. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, nós aqui vamos para mais uma entrevista no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar agora com a Bárbara Camapum, que é investigadora da Central de Polícia Judiciária de Presidente Prudente, interior paulista, e ela fala sobre o aplicativo que ajuda os usuários a evitar golpes. Bom dia, Bárbara, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite para a entrevista. Bárbara, primeiro fala o nome do aplicativo, como que ele funciona, quais são as utilidades dele, por favor. Então, nós temos a cartilha e o aplicativo, né? A cartilha veio primeiro, o aplicativo posteriormente. Tanto o nome da cartilha quanto do aplicativo se chama Golpe, Tô Fora. Então, nós temos o aplicativo e nós temos a cartilha Golpe, Tô Fora. Tá, então o aplicativo, só você ir lá nas lojas, né, da internet, no Play Store, no iOS e baixar o aplicativo. Escrever Golpe, Tô Fora, você já baixa o aplicativo, é isso? Então, inicialmente, o aplicativo ele foi implantado somente para a plataforma Android. Então, está disponível só no App Store por enquanto, tá? O sistema de implantação no iOS, ele já está acontecendo, é um pouquinho mais rigoroso, mas já está em tramitação. Logo mais, nós teremos o aplicativo disponível tanto na plataforma iOS quanto na plataforma Android. Se eu fosse falar para você assim, me dê uma razão para que a pessoa em casa procure e baixe um aplicativo para evitar golpes. Assim, esse aplicativo ele tem explicações, ele mostra formas, tem vídeo. O que tem o aplicativo assim que vale a pena baixar? Então, é assim, ó, o objetivo do aplicativo é que eu venho trabalhando com estelionato há 6 anos. E eu observei que mesmo nós conseguindo, a gente consiga prender o criminoso e a vítima sendo ressarcida, ainda assim a vítima ficava muito triste, muito deprimida, porque a vítima não aceita que ela caiu no golpe de estelionato. Pensando nisso, eu resolvi trabalhar com a prevenção. Então, no aplicativo, eu trago diversas modalidades de golpe, né? Tem golpe do bilhete, falso namorado, WhatsApp hackeado, intermediador de vendas na OLX. Então, tem diversos golpes. Quando o usuário ele baixa o aplicativo, ele tem acesso em como os criminosos agem e caso ele detecte que ele está caindo em algum golpe, como que ele deve proceder. E nós tivemos o cuidado de desenvolver o aplicativo de uma maneira com um linguajar, palavras bem simples e clara, para que possa atingir todas as pessoas da nossa população. A orientação ela vem em negrito, ela vem com uma letra maior para chamar a atenção, como se fosse alguém dizendo, você está caindo no golpe. Não haja dessa maneira, porque senão você vai cair. Haja dessa para que você não se torne uma nova vítima. Então, traz bastante orientação bacana. Explica também, se você já caiu num golpe, como que você deve proceder? Você deve procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, mas o que você deve levar? Porque a vítima ela acaba ficando meio perdida, ela não sabe como agir. E o aplicativo ele traz isso, ele diz que você deve levar comprovantes de depósito, transferências, conversas que você manteve com o criminoso. Então, dá toda essa orientação para a vítima. Por enquanto, nós não temos vídeos no nosso aplicativo, tá? É um recurso que nós queremos também levar. Nós queremos levar alguém que possa fazer a linguagem Libras para a gente também, porque o nosso objetivo é levar o aplicativo para todas as pessoas.
tanto surdo e mudo, a pessoa que tem um vocabulário mais simples, mais rebuscado, nós queremos atingir todas as pessoas. Então, nós vamos evoluindo esse aplicativo, nós vamos trazendo novos recursos e assim que nós tivermos conhecimentos de novos golpes, nós vamos atualizar o aplicativo também, para que a população possa sempre estar atualizadinha quanto aos golpes que estão sendo aplicados na atualidade. Bárbara, falando de golpes, quais são os golpes mais comuns? Quais são os que têm acontecido ultimamente? O que a gente tem notícia aqui, por exemplo, é o do WhatsApp, né? Que a pessoa o golpista pega o número do WhatsApp, começa a mandar para as pessoas da lista e pedindo depósito de dinheiro, se você pode me emprestar. Isso é um dos golpes assim comuns que tem acontecido ultimamente. Que mais golpes a gente tem, que as pessoas têm que ficar atentas e que estão aí mobilizando você de uma maneira geral? Então, eu sempre cito que, assim, os golpes, eles são cíclicos, né? Às vezes a gente pensa assim, o golpe do bilhete, quem cai no golpe do bilhete? Ano passado, eu fui até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, prender criminosos que vieram até a minha cidade, Presidente Prudente, tem uma distância de 1.000 quilômetros, para poder aplicar o golpe do bilhete, e ele conseguiu tornar uma senhora vítima, né? Então, os golpes, eles são cíclicos. É difícil a gente falar golpe que tá ultrapassado e que eles não aplicam mais. Eles sempre aplicam novos golpes, né? Mas se eu tivesse que citar, então, na cartilha, foram os golpes mais aplicados em 2019. Se eu tivesse que elencar 3 golpes mais aplicados na atualidade, seria, em primeiro lugar, o WhatsApp hackeado, que é o que nós temos aqui no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Nós temos, no mínimo, 3 consumações diárias, tá? O segundo seria o intermediador de vendas da OLX, que é um criminoso se passando por um intermediador de vendas, ele se passa por políticos da cidade, ele se passa por advogados, ele pede silêncio entre as partes. Então, o proprietário do carro apresenta o carro, a pessoa que vai comprar vê o carro e ambos acreditando que efetivamente existe o bem, eles acabam efetuando a negociação. Só que a vítima acaba depositando dinheiro na conta do criminoso, em outro estado da federação, e não na conta do verdadeiro proprietário do bem, né? Então, esse seria o segundo golpe mais aplicado. E o terceiro seria a falsa clonagem de cartão bancário, que tem vitimado mais os idosos, na verdade, né? Que o criminoso, ele liga para a vítima e ele diz que o cartão da vítima está clonado e ele pede para que a vítima ligue no 0800 atrás do cartão bancário. Só que, na verdade, o criminoso está segurando a vítima ainda na ligação. E quando a vítima liga no 0800 do cartão, na verdade, ela está ligando, ela está só atendendo a nova ligação do bandido, do criminoso. E o criminoso coloca uma gravação bancária, envolve a vítima toda no enredo e diz que um funcionário do banco ou um policial vai passar para recolher o cartão. Quando, na verdade, é um outro criminoso, né? Um outro integrante da organização ou da associação que está passando para pegar o cartão da vítima. E ele tem diversas maquininhas. Então, ele pega o cartão da vítima, já começa a inserir nas maquininhas e realiza diversas compras, né, fraudulentas. E o primeiro seria o que você já citou, que seria o do WhatsApp hackeado, que é isso aí mesmo. O criminoso, ele inventa toda uma história para conseguir o código de ativação da vítima, que chega por SMS, e no corre-corre do dia a dia, a gente acaba vendo aquele código que chegou por SMS e acaba fornecendo para o criminoso. Você nem lê todo o conteúdo do SMS, que na verdade vem explicando. Esse é um código de ativação do seu WhatsApp, não encaminhe para terceiros, vem escrito dessa maneira. Só que no corre do dia a dia, a gente só pega o código de SMS e envia para o criminoso. Dessa maneira, ele consegue hackear o seu WhatsApp, então o usuário verdadeiro, né, a vítima, ela acaba caindo, ela perde o acesso à conta dela, o criminoso fica com o acesso e consegue ter acesso às conversas da vítima. Oportunidade em que ela vê quem que é o pai, quem que é o irmão, a maneira que a vítima conversa, então ela pode conversar da mesma maneira, com os mesmos apelidos que a vítima tem o hábito, o que faz com que os seus contatos acreditem mais ainda que realmente é o usuário de bem e solicita dinheiro para os seus contatos. Os criminosos, ele tem atualizado esse golpe. No último mês, eu tenho investigado delitos que, na verdade, o criminoso, ele não está mais clonando o WhatsApp da vítima. Ele pega um novo número de WhatsApp, ele pega a foto da vítima e aí sim ele se passa pela vítima, mas com um novo número de WhatsApp. Por quê? Nós estamos orientando, e demais policiais de diversos estados da federação, nós estamos orientando as pessoas, sempre que elas se tornam vítimas do WhatsApp hackeado, que elas mandem um e-mail para o WhatsApp pedindo para derrubar o perfil de WhatsApp, porque uma pessoa está se passando por ela e solicitando dinheiro aos seus contatos.
E quando o WhatsApp derruba o perfil, ele derruba o acesso ao criminoso. E o criminoso não consegue o seu intento. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão ativando um novo número de WhatsApp, colocando a foto da vítima, se passando pela vítima, porque assim a vítima vai demorar, às vezes 1 hora, para descobrir que alguém está se passando por ela e para pedir que o WhatsApp derrube. Nesse meio do caminho, nessa 1 hora, às vezes, e muitas vezes, o criminoso está conseguindo vitimar novos contatos da vítima. Então, eles estão mudando um pouquinho o modus operandi, né? No aplicativo e na cartilha, você consegue, tem as orientações de a pessoa se tornou vítima, o que ela deve fazer, para qual e-mail do WhatsApp que ela tem que encaminhar, o que deve ter no conteúdo desse e-mail. Então, tem tudo explicado. Se você perceber que alguém já hackeou o seu WhatsApp, como proceder, o que eu devo fazer para ninguém hackear o meu WhatsApp, que é colocar a confirmação em 2 etapas, que seria a senha no seu WhatsApp. Então, nós levamos orientações desses 3 golpes que eu citei e de demais outros que também têm sido reiterados no dia a dia. Os criminosos escolhem vítimas, assim, eles têm um perfil de vítima que eles preferem? Então, eu digo que assim, o criminoso, ele prefere muito mais o idoso. Porque o idoso, ele é aquela pessoa que cresceu numa geração onde as pessoas tinham mais boa fé, onde as pessoas, assim, umas confiavam mais na outra, umas emprestavam dinheiro para outra, sem uma promissória, sem um contrato, sem nada, e uma pagava a outra. Então, eles vêm de uma geração muito mais... não que a nossa geração não seja confiável, né? Não quero ser mal interpretada, mas de uma geração onde as pessoas eram mais... Umas confiavam mais na palavra da outra, né? E eles não têm tanto acesso tecnológico, então eles não imaginam que uma pessoa vai ligar no telefone residencial dele e vai se passar por um gerente de banco. Eles não imaginam que uma pessoa vai pegar uma gravação e vai colocar no computador, no notebook e vai passar no telefone para eles. Eles não imaginam porque eles não conhecem toda essa tecnologia que nós conhecemos, que nós crescemos com esse acesso, né? E dada essa boa fé do idoso, eles são o alvo principal dos criminosos. Mas isso não deixa de tornar nós, os mais jovens, também alvo desses criminosos. A intermediação da OLX, né, ou da Web Motors, ou de qualquer outra plataforma de compra e venda, geralmente são jovens, porque nós temos esse conhecimento para anunciar em plataforma eletrônica. Quem mais usa o WhatsApp é o jovem, então nós somos vítimas desses golpes. Então, assim, hoje o criminoso ele não tem um perfil específico, mas se eu pudesse elencar nossas maiores vítimas, são os idosos, decorrente da sua boa-fé. Uma questão importante é se existe algum detalhe que se repete em todos os golpes, né? Dos estelionatários, utilizam meios diferentes em cada crime. Tem algum detalhe importante para a pessoa se atentar? Então, antigamente, né, antes de todo esse recurso tecnológico, eu diria assim, aquele dito popular, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Desconfiar de promessas muito vantajosas, desconfiar de um consórcio muito bom, de uma carta de crédito muito boa, de um veículo que você pode adquirir num leilão de valor muito baixo. Eu diria a gente deveria ficar atento a esses pontos. Mas agora, com as tecnologias, não tem muito o que se dizer. A única coisa que eu peço é mais assim, vamos ficar atentos. Chegou um SMS, eu não solicitei esse código de SMS. Então, eu vou ler todo o histórico. Só voltando ao WhatsApp hackeado, como que a pessoa faz para poder tirar de você esse SMS? Ela pega o seu número de WhatsApp numa plataforma de compra e venda, você anunciou seu veículo, por exemplo, ela fala, eu sou o diretor, eu sou o gerente dessa plataforma. Para ativar o seu anúncio, eu preciso que você me forneça esse código SMS. Então, a pessoa ela vai acreditar. O criminoso do estelionato ele é muito convincente. Eu sempre digo que, assim, enquanto o autor de um roubo ele tem que ter uma arma na mão, ele tem que ter uma faca na mão, o autor de estelionato ele tem o poder de persuasão. Então, por mais antenado que nós estivermos, ainda assim a gente tem que ficar muito atento. Porque eles são extremamente inteligentes, eles estão extremamente estudados, eles têm tempo para entender essa parte tecnológica e eles têm o poder de persuasão para nos envolver em todo esse enredo. Então, eu penso assim, se eu pudesse dizer algo, para a gente ficar atento a propostas vantajosas e sempre lembrar o jargão, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E tudo que chegar para você, que você, de dado seu, que você for fornecer a um terceiro, fique sempre atento ao que está chegando para você, o que você vai fornecer. Evite mandar documentação do seu veículo, tirar foto do seu veículo e encaminhar para terceiros que você desconhece. Evite tirar foto da sua CNH e encaminhar para terceiros que você desconhece. A agência bancária e a polícia não precisa do seu cartão fisicamente para poder investigar um cartão bancário.
Então, o que eu ia pedir? Se o pessoal puder entrar, o aplicativo ele é gratuito, ele está disponível para todo mundo. É só digitar golpe, tô fora. E lá vai ter assim, diversas orientações para prevenir que a pessoa se torne vítima. Quanto ao iOS, já vai estar disponível na plataforma. E nós estamos tentando colocar, semana que vem, no máximo, a cartilha em PDF disponível no site da polícia, www.policiacivil.sp.gov.br. É só o pessoal clicar no botão institucional, depois artigos e abrir. A cartilha vai estar ali disponível nos artigos. Ela estava lá, nós tiramos para atualização, nós vamos atualizá-la e vamos pedir para colocar de novo à disposição. Então, eu peço encarecidamente, baixe a cartilha, entre no aplicativo, baixe o aplicativo e leia. A melhor forma de nós não nos tornarmos vítima é a gente se prevenir, é a gente estar bem informado, é a gente estar atento. O aplicativo está lá, é gratuito, e sempre que eu puder eu vou estar atualizando para deixar a minha comunidade a mais atualizada possível. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu acho importante ressaltar, são regras básicas para evitar golpes, né? Você já falou isso em algumas outras respostas, mas eu queria que você pontuasse, assim, se a gente for colocar umas 3 regras básicas para evitar golpes, quais seriam? Eu diria primeiramente assim, não acreditar em propostas vantajosas, tá? Não acreditar em propostas vantajosas, fazer um financiamento com valor muito baixo, né? Vamos procurar sempre instituições bancárias que têm nome, de renome, né? Quando você for comprar algum objeto pela internet, por exemplo, verificar se o site é um site confiável, procurar a reputação do site. Jamais entregar o seu cartão bancário para qualquer pessoa que seja. A instituição bancária não precisa do seu cartão fisicamente para poder iniciar uma investigação. A polícia não precisa disso. Jamais fotografar e encaminhar para terceiros desconhecidos seus documentos RG, CNH, documento do veículo que você esteja vendendo. Você vendeu algum objeto pela internet e a pessoa mandou um e-mail dizendo que já caiu dinheiro na sua conta, entre na sua conta e verifique se efetivamente o dinheiro está lá. Quando você for fazer uma negociação de veículos, não acreditar em um intermediador que ambas as partes desconhecem. Troque informação, diga quem que entrou em contato com você, diga a conta que você vai depositar o dinheiro. Você é proprietário do carro, verifique se realmente o dinheiro caiu na sua conta. São diversas dicas, mas assim, são essas. A gente tem que confiar desconfiando. E eu queria saber de você, Bárbara, se a pandemia trouxe aí novas formas de golpe, intensificou algumas questões, diminuiu aí a demanda de vocês, enfim, em alguns setores, outros mais. Como é que tá o comportamento aí em relação aos golpes durante a pandemia? Então, agora sim, em relação à pandemia, né, ela está se estabilizando. Mas inicialmente, como as pessoas estavam muito desesperadas, que elas queriam fazer o cadastro no auxílio emergencial, sim, nós tivemos golpes por lá, eram aplicativos fraudulentos ou links que te desviavam para sites maliciosos. Então, as pessoas acabaram se cadastrando em sites maliciosos e não em sites verdadeiros do governo. Eram testes virtuais no qual exigia os dados bancários da vítima e os dados pessoais. Com esses dados, os criminosos conseguem efetuar compras. No início da pandemia, sim, nós tivemos golpes que envolviam a pandemia, né? Hoje o pessoal já está um pouco mais tranquilo, os testes estão disponíveis na rede pública, os dados, o cadastro ao auxílio emergencial já foi feito, então nesse quesito diminuiu, né? Agora, no quesito que as pessoas não estão saindo de casa para efetuar compras, elas estão efetuando pela internet, teve um grande aumento de sites falsos boletos, o cartão bancário. Quando o idoso caía no golpe aqui no interior, por exemplo, ele podia, como aqui as agências bancárias são próximas, né, aos seus imóveis, o idoso às vezes falava, ele pode deixar que eu levo até a agência bancária. Mas com a pandemia, o idoso está com receio de sair de casa, né, até porque ele é do grupo de risco. Então, o criminoso, quando ele estava ao telefone, ele já dizia isso, para o senhor não precisar expor, tendo em vista que o senhor tem determinada idade, o senhor é do grupo de risco, eu vou pedir para um policial ir aí, eu vou pedir para um funcionário do banco passar aí para pegar o cartão. Então, nós tivemos, assim, um índice elevadíssimo. Mas nós soltamos a cartilha no começo da pandemia, agora nós soltamos o aplicativo. Graças a Deus, a imprensa daqui tem divulgado muito a nossa cartilha, muito o nosso aplicativo.
polícias de outros estados, Minas Gerais soltou uma cartilha, que foi uma releitura da nossa, eles soltaram a cartilha deles, né, com a releitura nossa, e lá também a imprensa deu ampla divulgação. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul nos pediu autorização e soltou a nossa cartilha por lá. O Ministério Público do Ceará também. Então, assim, eu fico extremamente grata que outros estados da federação, outros órgãos e a imprensa têm dado uma grande ajuda nessa divulgação. E foi possível notar que quase pela metade, aqui na minha região, a consumação dos delitos de estelionato caiu quase pela metade. Eu dou crédito a essa ampla divulgação do nosso material pela imprensa. As pessoas estão muito mais em casa, então elas estão ouvindo rádio muito mais, elas estão lendo muito mais artigos na internet, elas estão assistindo muito mais televisão. Então elas estão ficando muito mais antenadas. Então quando o bandido ele tenta o golpe, fica na mera tentativa, ele não está tendo êxito. Eu acredito que dada a cartilha, dado o aplicativo e dada a ampla divulgação pela imprensa. Muito obrigado, Bárbara Camapum. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A investigadora da Central de Polícia Judiciária de Presidente Prudente ajudou a criou um aplicativo, né, para evitar golpes. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que fico extremamente grata. Muito bom dia e muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Bem, pessoal, na 22ª reunião da CPI das Fake News, realizada ontem em ambiente virtual, os deputados deliberam sobre 2 itens da pauta e um requerimento extra. Neste requerimento, ficou definido que os convidados que sejam candidatos à prefeitura ou estejam envolvidos nas eleições, no pleito, né, serão ouvidos depois do primeiro turno das eleições municipais, que é 15 de novembro. A deputada estadual Mônica Seixas, do PSOL, discordou da sugestão, mas ainda assim a solicitação foi aprovada pelo colegiado, presidido pelo deputado estadual Caio França, do PSB. Eu quero colocar aqui uma sugestão de todos os colegas, de todos não, né, mas de uma boa parte dos colegas, que nós estamos claramente aqui tendo um problema nos convites que foram feitos para quem está disputando as eleições. Independente da questão partidária, há claramente um foco, nesse momento, daqueles que estão disputando a eleição e estão convidados aqui para essa CPI, e que a eleição precisa transcorrer de maneira transparente, sem atrapalhar em nenhum momento a atividade desses candidatos. Portanto, eu quero sugerir aqui, enquanto requerimento, que depois eu oficializo e enfim, vai ficar aberto, mas já queria deixá-lo, pelo menos, discutido e aprovado ou não, de que a gente vai suspender todos aqueles que estiverem envolvidos diretamente ou indiretamente com as eleições municipais. Suspender, ou seja, não é cancelar, é suspender até o primeiro turno da eleição, até dia 15 de novembro. Não sei se ficou claro, então a minha proposta é de suspensão dos candidatos e eventuais políticos envolvidos nas eleições municipais até dia 15 de novembro. É um requerimento que eu estou pautando agora e eu coloco em discussão este requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra a deputada Mônica Seixas. Eu já havia conversado com os senhores, eu entendo que o objetivo é organizar e ser realista, porque políticos candidatos ou diretamente envolvidos com as eleições têm sistematicamente recusado, adiado e falhado com o convite dessa CPI. Então, entendo que talvez até para organizar a pauta e trabalhar melhor as expectativas se esteja fazendo isso, mas eu não me sinto confortável em deliberar assim, então eu pessoalmente vou discordar, porque eu acho que é uma falta de respeito com o nosso trabalho, não aceitar um convite para uma investigação que deveria estar sendo levada a sério, que é muito importante, inclusive, para que a gente tenha eleições esse ano mais saudáveis do que foram a última, né? A gente está discutindo um ponto importante que marcaram as últimas eleições e que a gente deveria estar conseguindo encaminhar, mas não está, porque está encontrando alguns percalços, alguns obstáculos, inclusive esse, de políticos que estão ainda envolvidos, presidentes de partidos políticos, ex-deputados e etc., nós não estamos conseguindo contato. Então, eu não me sinto confortável de dizê-los, olha, ok, entendemos que não queiram falar com a gente agora, então, né, nesse requerimento, vou votar diferente dos senhores, mas entendo a necessidade de organizar a pauta.
Bem, os deputados decidiram ainda sobre o requerimento do deputado Edmir Chedid, do Democratas, que prorroga os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito por mais 60 dias. O item 1 da pauta, requerimento do deputado Edmir Chedid, que requer, nos termos do artigo 34A do Regimento Interno, a prorrogação por mais 60 dias do prazo de funcionamento da CPI, criada pelo ato 6 de 2020, do presidente da Assembleia, com a finalidade de investigar os casos das fake news que surgiram durante as eleições de 2018 no estado de São Paulo. Em discussão, o requerimento do deputado Edmir para prorrogar esta CPI. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passaremos à votação. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Realizado. Sim. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Sim. Como vota a deputada Carla Morando? Para votar sim. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto sim. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Voto sim. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Deputado Neri. Bom, dessa forma, está aprovado o item 1 da pauta. Bem, estava agendada para essa reunião a participação do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, mas o convidado testou positivo para a Covid-19 na última semana e ficou impossibilitado de comparecer à comissão. Uma nova data deverá ser agendada nos próximos dias e o ex-deputado federal, Roberto Jefferson, será convidado aí para outra vez. A CPI, que trata das fake news nas eleições de 2018, volta a se reunir na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Jornal da Rede Alesp. Realizada em ambiente virtual, mais uma reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior. A deputada doutora Damares Moura, do PSDB, presidente da CPI, apresentou requerimento pedindo a prorrogação do prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos que foram paralisados por um período devido à pandemia de coronavírus. O requerimento foi aprovado. Os parlamentares seguiram com a oitiva da doutora Paula Santana Machado de Souza, defensora pública do Estado de São Paulo. Segundo ela, as estudantes que sofreram assédio ou violência sexual não são instruídas sobre as medidas que podem adotar contra o agressor. Essas universitárias não têm nenhuma informação de o que é uma sindicância, o que é necessário para iniciar, quem elas podem procurar dentro da universidade, quais são os fluxos, né? Quem que pode oferecer uma escuta qualificada, um atendimento humanizado, e também não tem nenhuma informação do que o Código Penal pode também dar como resposta, porque esse assunto, o que a gente verifica, não é tratado no âmbito da universidade. Então, muitas delas não sabem o que é um estupro, o que é um assédio sexual, se essas condutas estão escritas no Código Penal, se elas podem ou não fazer um boletim de ocorrência, se a instância administrativa ela é independente da penal ou ela teria que fazer um boletim de ocorrência. Então, vemos que, desde o início, elas têm dúvidas muito... que nos demonstram que não há um debate sobre esse assunto na universidade. Há registros na Defensoria Pública Estadual da falta de atendimento médico e psicológico a essas estudantes. A gente verifica que muitas universidades estão isoladas da rede de assistência, que é uma rede necessária quando a gente pensa em violência sexual, que vai desde o atendimento da saúde, por exemplo, né? A doutora Albertina poderia falar muito melhor do que eu, mas pensando, por exemplo, na profilaxia de emergência, essas universitárias têm que tomar esses remédios em até 72 horas, e a contracepção de emergência em até 5 dias. Então, essa informação, se ela não é trazida na universidade, né, de modo institucional, essas universitárias também não sabem a quem recorrer, né? Vemos também uma ausência de fluxo entre a própria universidade, né? Algumas universidades têm hospitais, né, mas muitas delas não têm, então não há aí um fluxo estabelecido para que elas saibam qual é o hospital de referência,
qual postinho de saúde procurar, né? Qual UBS mais próxima. Então, a gente vê ainda a universidade muito individualizada e fora dessa rede de proteção e prevenção da violência que a gente entende que é tão importante e que a Lei Maria da Penha preconiza no seu artigo 8º, que para realmente, né, a gente prevenir e combater a violência é preciso uma rede, porque a gente está falando de um problema extremamente complexo e aí as respostas também devem ser complexas, no sentido de serem plurais. As vítimas também reclamam da omissão das universidades, né? A deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, expôs aí essa questão. Muitas universidades colocaram para nós assim que as cartilhas que eles têm, o trabalho que é feito, as aulas que são colocadas. Eu gostaria de saber se existe essa parceria, né, com essas universidades, que são as 3 universidades estaduais, e mais com as universidades privadas também. Porque, pelo que eu percebi pela apresentação, existe um distanciamento muito grande do que as universidades colocaram aqui para nós e o que a senhora acabou de nos apresentar. Então, seria essa a minha dúvida. Em que grau está essa conversa, essa ponte entre a Defensoria e as universidades? Já fizemos algumas reuniões com a Procuradoria, exatamente porque há lá um pleito das alunas e também da Rede Não Cala, que é uma rede de professoras que também acabam sendo, né, as acolhedoras dessas alunas, porque na USP hoje não existe, por exemplo, um centro de referência, que é um pleito, né, das alunas e das professoras para acolher essas universitárias que sofrem aí tantas violências, né? Então, não existe hoje na USP um centro de referência da mulher, por exemplo. Bem, grande parte dos agressores é identificado como superior hierárquico, principalmente professores, o que faz com que essas estudantes desistam da universidade. Como é uma violência praticada por alguém do convívio diário, né, dessas mulheres, tem esses aspectos ligados à violência doméstica e familiar, e por isso que é uma violência complexa, né? É complexo essa mulher também denunciar um colega da sala de aula com quem ela vivencia uma rotina, um professor que tem aí uma ascendência hierárquica, né, em relação à sua vivência. Então, também a gente, por isso que esse aporte psicossocial é tão importante, porque é muito difícil, assim como na violência doméstica, denunciar aquele agressor que faz parte do seu dia a dia, seja por medo, seja porque você pode nutrir algum sentimento realmente por aquele agressor, né? E seja porque ainda a gente não tem ferramentas, do meu ponto de vista, eficazes para garantias para essa vítima e também para um processamento, né? Assim como aconteceu em relação à Lei Maria da Penha. Também seria ouvida nessa reunião a doutora Albertina Duarte Takeuchi, coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo. Mas ela entrou na reunião virtual direto do centro cirúrgico, onde acompanhou um parto por 15 horas. Os membros da CPI preferiram remarcar a oitiva. Durante a reunião, transmitida ao vivo pelo YouTube, foram registradas mensagens agressivas contra a mulher nos comentários virtuais. A CPI vai se posicionar juridicamente. A deputada doutora Damares Moura, do PSDB, falou a respeito desse posicionamento na comissão. Terminamos indignadas, mas terminamos motivadas a seguirmos realizando e cumprindo nosso dever e a nossa missão. Bem, pessoal, a recuperação, mudando de assunto agora, né? A recuperação econômica no Brasil pode ser ainda mais lenta do que se esperava, uma vez que a queda da renda dos trabalhadores, principal componente do orçamento das famílias, atingiu recorde em 12 meses e se acentuou no período de pandemia. Somente entre fevereiro e junho foram menos 34 bilhões de reais na economia, menos dinheiro circulando, indica um freio no potencial de consumo do país, que é apontado por especialistas como um dos motores da retomada. Parte da perda da renda com trabalho tem sido compensada pelo auxílio emergencial, mas o benefício é temporário em 2020. Jornal da Rede Alesp. E nós vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. São 135.066 mortes confirmadas até as 8 horas desta sexta-feira, aponta aí um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados
das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 857 mortes aconteceram nas últimas 24 horas, 4.457.569 casos foram confirmados. A estação Capão Redondo, da linha 5 Lilás do metrô, recebe nos dias de hoje, nos dias 23, 25 e 30 deste mês, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde, a campanha de vacinação contra o sarampo. A ação é uma parceria da Via Mobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo, com a Unidade Básica de Saúde do Jardim Lídia. Nesta quarta etapa de mobilização nacional de vacinação contra o sarampo, a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba, deve imunizar a população com idade entre 20 e 49 anos. Para receber as vacinas, é necessário que o passageiro tenha em mãos um documento de identificação. Os colaboradores da concessionária orientarão os passageiros em fila para que mantenham o distanciamento físico correto. Os profissionais de saúde que aplicarão as vacinas estarão equipados com máscaras, aventais e utilizando álcool gel. Vale lembrar que desde o dia 4 de maio, o uso de máscaras e proteção é obrigatório no transporte público da Grande São Paulo. Jornal da Rede Alesp. Um estudo recente do Conselho Internacional de Enfermeiros, o ICN, apontou que cerca de 3 milhões de profissionais de saúde tiveram Covid-19 no mundo. O número representa 10% dos quase 30 milhões de casos registrados no planeta. O relatório do Conselho Internacional da categoria indica ainda que pelo menos 1.000 enfermeiros em 44 países morreram em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Um dado que pode ser maior devido à falta de informação de muitos sistemas de saúde ao redor do mundo. O ICN pediu mais segurança para o setor e também denunciou casos de discriminação ou ataque contra esses trabalhadores. Bem, nós vamos conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco aqui do Jornal da Rede Alesp. O deputado Ataíde Teruel, do Podemos, tem feito aí uma série de ações para o município de Santa Bárbara do Oeste. Já destinou R$1.660.000 para as áreas de saúde, infraestrutura e segurança pública. Jornal da Rede Alesp, informando aí tudo sobre o Legislativo Paulista. A gente vai aí para um breve intervalo, voltamos em instantes com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Não saia daí, a gente volta já já. Você acompanha Jornal da Rede